Então, bom dia a todos. É com muita alegria que toda a diretoria, todos os médiuns, todos os trabalhadores da Casa de João Pedro, eu e a minha colega Rosane Pena e a Jo, né, estamos recebendo vocês nessa primeira reforma íntima de 2023. Hoje, o nosso assunto vai ser sobre a tolerância. Um pouquinho. Okay. Antes de começarmos o assunto... Já estamos vendo aqui, Sandra. Tá. Antes de começarmos o assunto, eu convido a todos para fazer uma oração. A oração da serenidade, que diz assim: concedei-me, Senhor, a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso, e sabedoria para discernir a diferença. Viver um dia de cada vez, aproveitar um momento de cada vez, aceitar as dificuldades como caminho para a paz, tomar, como Jesus o fez, este mundo pecaminoso, como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse, confiando que ele tornará todas as coisas corretas, se eu me submeter à sua vontade, que eu possa ser razoavelmente feliz nesta vida e infinitamente feliz com ele para sempre, na próxima. Amém. Pedimos a João Pedro, a todos os espíritos protetores dessa casa, que nos acompanhem e nos iluminem nesse encontro da reforma íntima no dia de hoje. Que assim seja e assim será. Como eu disse a vocês, o assunto da reforma íntima hoje, então, é sobre a tolerância. Não sei se vocês concordam, mas o mundo atual nos convida quase que diariamente ao exercício da tolerância. Diariamente somos bombardeados por exigências para nos adaptarmos às mudanças diárias, nos adaptarmos à extrema carga de informações que nós recebemos através dos meios de comunicação. Também nos adaptarmos ao apelo incessante à produtividade e à busca de resultados em todas as áreas da nossa vida. Nos adaptarmos à luta pela sobrevivência, à implementação de uma alimentação perfeita, à aquisição de um corpo perfeito, uma casa, um automóvel perfeito. Temos que realizar férias paradisíacas e usar o vestuário que dizem que está na moda. Mas um dia você acorda, nós acordamos, nos olhamos no espelho e passamos a visualizar, a enxergar alguém que não consegue possuir ou ser tudo que as mídias sociais falam que é certo. Você, nós, então passamos a ter uma raiva de nós mesmos. E para sobreviver a essa decepção,
de não estarmos completamente adaptados e seguindo as regras deste mundo, você, nós, projetamos toda essa raiva, dessa insatisfação interna em tudo ou em todos. Então, basta alguém olhar você na rua, no trânsito, aonde você estiver, que é possível que você diga: o que foi? Está olhando o quê? Por conta dessa insatisfação interna. Ou, pela manhã, quando o filho se demora a acordar para ir à escola, fica na cama, não veste o uniforme, não vem para tomar o café da manhã, esta falta de tolerância concorre para que muitos pais ou responsáveis por aquela criança já comecem o dia dizendo: você é inútil, você não será nada nessa vida. Então já começa a colocar uma imagem um tanto quanto desvalorizada e denegrida nessa criança, nesse adolescente. Às vezes, à noite, sua esposa serve o jantar, exatamente no momento que ela serve, coloca o jantar à mesa, você recebe uma chamada telefônica. E aí você fica horas falando naquela chamada telefônica, porque ela não pode ficar para depois. Assim nós somos ensinados a pensar nesse mundo. E por se demorar naquela chamada telefônica, quando você a encerra e se dirige para a mesa para comer, a comida já está fria. Então você esbraveja com a esposa por isso. Mas o problema não é se a comida está fria, está quente. Você está esbravejando com você mesmo, porque você já não está mais se permitindo colocar prioridades para você mesmo. O que é mais importante? A família, a refeição em família naquele horário ou a chamada telefônica? Será que aquela chamada telefônica era tão imprescindível assim? Então, o mundo muitas vezes colabora para que a gente passe a não estabelecer realmente critérios que venham de encontro com a harmonia, com o equilíbrio da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito. Mas a intolerância, né, na visão espiritualista, como é que nós realmente a visualizamos? A primeira pergunta que muitas vezes um espiritualista se faz quando vê alguém intolerante é: o que está acontecendo com você? O que está acontecendo com essa pessoa? E aí, muitos de vocês já sabem, não é? Que nós já vivemos muitas experiências em vários orbes, em vários locais desse imenso universo, até chegar ao nosso planeta Terra. Em cada um desses orbes, tivemos como tema de casa o desenvolvimento da tolerância em relação a nós mesmos, aquilo que havíamos conquistado até então, enquanto ser humano, situações, atitudes, comportamentos que levaram ao nosso descarne e que lá nós não conseguimos nos perdoar. Ou não conseguimos perdoar aqueles que ajudaram para o nosso desencarne.
Então, em cada um desses orbes, nesse trabalho de auto-perdão e de tolerar a nós mesmos e aos outros, tá? Nós ficamos um bom tempo em cada um deles. Na medida que nós nos tornamos um pouquinho mais tolerantes com nós mesmos e com aqueles daquele lugar que nós estamos vivendo, nós conseguimos passar para um orbe seguinte, como se fosse uma escola. A gente passa de ano, a gente sai do ensino fundamental, vai para o ensino médio, do ensino médio para um curso técnico, para a universidade, para um pós-graduação. Mas todo esse desenvolvimento só vai acontecer na medida em que nós vamos trabalhando a tolerância. Como muitos de nós, ou todos nós, não conseguiram realizar de forma satisfatória, esgotar o trabalho de casa sobre a tolerância em relação a si e aos outros. Essa energia maior, que nós denominamos Deus, com certeza se encontra com a gente e diz: vem cá, tu vens ele evoluindo de uma maneira satisfatória, ou tu não vens evoluindo tanto quanto tu poderia. Então, eu vou te fazer uma proposta. Vou te presentear com uma nova encarnação. Então, nós aceitamos esse presente e chegamos ao nosso planeta Terra. E Deus nos dá essa oportunidade para trabalhar a tolerância, porque Ele é muito bom, muito misericordioso e justo, não é? E aí há todo um trabalho nos laboratórios desse grande universo, laboratórios formados por toda uma equipe médica, multidisciplinar, geneticistas, que começam a compor a nossa genética para nos ajudar no nosso tema de casa aqui na Terra, que é a tolerância. Lá eles ajustam os nossos genes para que a gente seja um pouquinho mais tolerante, um pouquinho menos tolerante, tenha um cérebro que funciona de uma forma ou outra, tenha órgãos mais fortalecidos no nosso organismo, órgãos mais fragilizados. Porque, na medida que a gente não conseguir trabalhar adequadamente com a tolerância, algum desses órgãos vai dar sinal de vida. Então, nesses laboratórios, né, eles começam a trabalhar até formar-se o feto, o bebê, e se dê todo o processo gestacional, mas então nós já vemos com uma predisposição nos genes, genética, construída nos laboratórios do astral, a ser mais ou menos tolerantes, a desenvolver mais ou menos a nossa inteligência emocional. E nesse período nós estamos, nós como espíritos, muito entusiasmados, né? Até chegar no planeta Terra. Porque aí nós percebemos claramente a agitação e o ritmo, a energia, a atmosfera desse planeta. E vimos que não é tão fácil assim. Tanto que a primeira coisa que um bebê faz na sua chegada no mundo, na sala de parto, é chorar. Por que os bebês choram? Porque o seu organismo, pela primeira vez,
vão ter que se adaptar à luz, calor, som e o próprio ar. O espírito estava acostumado a um grau de energia ou de densidade, dependendo do orbe que ele veio. Quando ele chega para o nosso planeta, ele realmente toma um impacto. Então, o bebê, a primeira vez que chegou no mundo, ele desanda a chorar. E se ele não chora muito, o que o médico faz? Dá umas palmadinhas para a criança chorar. Não é? Então, depois disso, os próximos passos da adaptação, a gente vai ter que aprender a comer, fazer toda uma etapa de alimentação, adaptar-se aos nossos pais, que, embora a gente os tenha escolhido, ainda quando vivíamos no mundo espiritual, quando chega aqui, a gente esquece tudo que a gente já havia vivenciado até então, e até que escolheu os pais, que até que escolheu os nossos irmãos. E a gente chega e a gente tem que se adaptar a essas pessoas, se adaptar à família, aos amigos, enfim. Então, nós passamos por todo um processo de adaptação gradativa. Tomávamos só líquido, que era leite, chazinho, passamos para o alimento sólido, davam um banho na gente, nos vestiam, nos colocavam para dormir, até chegarmos a uma etapa em que a gente aprende a tomar banho sozinho, a comer sozinho, a vestir-se sozinho. E tudo isso, que aos olhos talvez de um adulto seja, isso é normal, mas para um ser que está se constituindo, para uma criança até chegar à adolescência, no início não são tarefas tão fáceis assim. Tem que aprender a amarrar o tênis e por aí se vai. E aí, esse planeta Terra, ou mundo que nos convida diariamente a lidar com vários desafios, né? O maior deles é a noção de que nós estamos passando pelo tempo, o tempo tem o seu ritmo próprio. E isso nos traz a sensação que às vezes não dá tempo para fazer tudo aquilo que a gente deseja. A exigência de respostas rápidas e precisas, produtividade, os melhores resultados. Quando a gente fala nessa terminologia, uma terminologia do mundo adulto, mas ela se aplica também à criança e ao jovem. Imaginem para uma criança das séries iniciais aprender a ler, aprender a escrever, aprender a chegar e ficar sozinho numa escola, porque ele não conhece, no início, os coleguinhas, o professor, a própria escola, retirar a sua merenda da mochila, comer a merenda, porque a criança, ela quer brincar. Então, quando dizem a ela, é hora do recreio, ela vai para o pátio, ela só quer correr. No início, ela esquece a merenda na mochila, ou então ela come o lanche, mas aí não sobrou tempo para brincar, então a criança normalmente deixa o lanche só para brincar, e isso pode trazer alguma complicação no desenvolvimento da criança, se ela não se alimentar. Então, a criança vai se adaptando, mas os adultos, os professores, às vezes, esquecem da sua própria infância. E aí, são rígidos com aquela criança, no sentido de que ela tem que comer e correr em 15, 20 minutos, que é um intervalo, um pouquinho mais, né? Ou fica um pouco desconfortável em ver os seus alunos na sala de aula conversando, se mexendo mais na classe, porque no início é difícil para uma criança ficar sentadinha 2 períodos na sala de aula, olhando para o quadro negro, copiando o que está escrito no quadro no seu caderno. Então, há todo um processo de adaptação.
Quando a pessoa vem para esse mundo com o tema de casa de desenvolver a tolerância, ainda nos laboratórios Celeste, a criança escolheu pais que são um pouquinho intolerantes. Então, às vezes, os pais dessas crianças tendem a exigir um comportamento, uma maturidade, além do que ela pode apresentar naquele momento. Seja no vestir-se, tomar banho sozinha, alimentar-se, fazer seus temas sozinhos, se comportar em sala de aula ou no colégio, né? E se eles aumentam muito esse grau de exigência, vai construindo no mundo interior da criança que ela não é uma pessoa boa, que ela não merece ser amada. Se os pais a mandam estudar, mas ela não entende direito o conteúdo, mas ela não quer decepcionar os pais. Mesmo que ela leia, mesmo que ela estude, ela fica com tanto medo de não dar conta da expectativa dos seus pais, e quando ela chega na escola na hora da prova, dá um branco, e só vem na sua mente que ela não é capaz, que ela é uma pessoa, uma criança desajeitada, que ela é uma criança pouco colaborativa em casa, que ela não ajudou a mãe a lavar louça, que ela não ajudou a mãe a secar a louça, que não puxou os lençóis da sua cama, e por aí se vai. Então dá o branco e a criança não consegue fazer a prova. O mesmo que a criança tenha estudado, mesmo que não deu um branco, nós sabemos que o nosso grau de inteligência, ou do desenvolvimento da nossa inteligência, varia de pessoa para pessoa. Uns têm um QI X, outros têm um QI Y. Então, tem crianças, jovens e mesmo adultos que precisam de um tempo maior de estudo para poder tirar uma nota 8, uma nota 7, uma nota 6. Outros, 5, 10 minutos, leem aquele material para a prova e chegam lá, tiram 9, 10. São as diferenças. Viemos para esse mundo dessa forma. Só que, como o mundo espera que todo mundo seja nota 10 com estrelinha, todo aquele que não é nota 10, todo aquele que demora mais a fazer uma tarefa, mas consegue concluí-la, consegue fazer bem feita, para o nosso mundo, a pessoa não está adaptada, a pessoa está devendo alguma coisa, ou não deve ser normal. E isso vai gerando uma frustração interna muito grande do indivíduo com ele mesmo. E esta frustração vai fazendo que o indivíduo também fique muito intolerante com ele. Mas se a nossa intolerância em relação a nós mesmos ficar muito grande, nós corremos o risco de tentar sair desse mundo. Então, o que a nossa mente faz? Ela passa a enxergar o mundo e os outros como intolerantes. É aquele pai que diz para o filho assim: hoje tu não quer me ajudar a lavar o carro, a moto? E o jovem diz assim: tu só me explora. Eu chego em casa, eu não paro um minuto, tu está sempre pedindo alguma coisa. Só que esse jovem que disse isso ao seu pai, naquele momento, não está vendo a realidade como ela é. Raramente o pai chama o jovem para que juntos lavem a moto, o carro, sei lá o quê. Então, é desproporcional a reação daquele jovem. Por que ele faz isso? Para manter-se vivo organicamente nesse mundo. Também
E aí eu falava que tudo isso era uma ansiedade. E aí a figura diz assim, ó, que até você se tornar consciente do porquê você está sendo intolerante, do porquê as pessoas são um pouco exigentes com você, né? O seu inconsciente, o seu eu profundo irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Ou seja, nós vamos construindo desde o nosso nascimento o nosso inferno ou o nosso paraíso aqui na Terra. E isso depende de como nós vamos trabalhando a tolerância em relação a gente e aqueles que nos cercam. Então, num contexto onde os pais são intolerantes, professores intolerantes, chefias intolerantes, nós vamos aumentando a intolerância em relação a nós mesmos e ao mundo. E nesse contexto é normal esperar nós nos sentirmos muito frustrados, muito entristecidos. Não é por acaso que a depressão é uma das doenças onde existe o maior índice de pessoas acometidas por ela no mundo inteiro. Durante a pandemia, o que a gente escutava? A Organização da Saúde diz que o número de pessoas depressivas aumentou significativamente. Por que isso aconteceu? Porque abruptamente as pessoas tiveram que passar a ter um modelo de vida e de trabalho totalmente diverso daquele que elas estavam habituadas. E quem não conseguia se habituar a isso, né, era criticado, era denegrido, era desqualificado. Então, as pessoas se sentindo mal porque não estavam conseguindo se adaptar, por exemplo, ficar 24 horas por dia em casa, ficar todos os dias em casa, elas se olhavam e diziam, tem alguma coisa muito errada comigo, como é que outros conseguem ou não? Essa decepção os entristecia muito. Às vezes, essa falta de tolerância nossa e do mundo faz com que nós nos sintamos muito desamparados, muito pouco acolhido por todos com os quais a gente se relaciona. Ficamos revoltados, né, com raiva da gente, por não conquistarmos aquilo que o mundo diz que é normal. E o nosso propósito na reforma íntima deve ser, né, fazer com que a reforma ela precisa ser considerada como uma melhoria de nós mesmos e não uma anulação de uma parte nossa considerada ruim. O que é uma melhoria de nós mesmos? É nós pararmos e nos perguntarmos: por que eu tenho que ser 10 na vida? Por que eu tenho que gostar exatamente daquilo que os meus pais, né, grande família, meus vizinhos, os professores, a minha chefia gosta? Por que eu tenho que gostar da comida que o meu pai e a mãe gostam? Por que eu tenho que gostar de doce só porque todo mundo gosta de doce? Por que eu tenho que me vestir assim, assado? Por que eu tenho que fazer este curso técnico ou este curso superior só porque todos na minha família seguiram esse caminho profissional? Então, ser tolerante com a gente mesmo é aceitar que nós não somos perfeitos. Não vamos sair perfeitos desse mundo, um pouco melhores, mas não perfeitos. Que o fato de nós sermos da maneira como nós somos verdadeiramente é o melhor que pode acontecer. Então, se tu abre as redes sociais, liga a TV, ou
folheia um jornal, né? Tem propaganda de tudo. Então, você tem que se vestir assim, você tem que se comportar assado, você tem. Mas, gente, a gente tem que se vestir como se achar bem. A gente tem que fazer a programação, por exemplo, de lazer, que a gente se sinta bem e valorizar a nossa programação de lazer, a forma como a gente é, a nossa capacidade. Se eu não consigo tirar 8, 9, 10, não tem problema. Eu vou gradativamente procurando estudar um pouquinho mais até eu chegar lá. Se eu não conseguir ainda o emprego dos meus sonhos, não tem problema. Eu vou construir mentalmente um projeto de desenvolvimento intelectual, estudantil, profissional, para chegar no meu objetivo. Eu tenho toda a vida para fazer isso. Então, a reforma íntima, né, a nossa melhora, não é tirar a nossa parte ruim. O que é a nossa parte ruim? A cobrança para que a gente progrida. O problema todo é a intensidade dessa cobrança e a intensidade que nós nos cobramos de ficar 100% adaptados a esse mundo. A reforma íntima é uma proposta de aperfeiçoamento gradativo, porque o maior objetivo dela é a nossa felicidade. Então, quando nós estamos andando na rua e alguém corta a frente do nosso carro, ou a gente está andando de bicicleta, alguém se atravessa na frente, alguém nos xinga, alguém buzina, ou alguém simplesmente nos diz palavras desagradáveis e nós estamos caminhando na rua assim, nem conhecemos a pessoa, ou conhecemos. Primeira coisa que a gente tem que pensar é, essa pessoa não me disse isso porque ela está bem. Porque quando nós estamos bem harmonizados, equilibrados, nós não temos necessidade de projetar, de colocar para fora no mundo, nas pessoas, a nossa infelicidade, o nosso descontentamento com a gente mesmo. Então, alguém buzinou atrás da gente, faz de conta que não viu, pessoa quer passar na nossa frente, deixa passar. A pessoa está ansiosa, está explodindo no caixa, na fila do caixa do supermercado. Se vocês têm um tempo a mais, deixa a pessoa passar na frente. Não vai fazer diferença. Entendam que aquela pessoa, ela está em desequilíbrio, em desarmonia, ela está num processo de auto-obsessão. Por quê? Porque quando nós estamos mentalmente funcionando nesse nível energético, naturalmente ou energeticamente, nós saímos do planeta Terra e nos vinculamos a alguns dos orbes que já vivemos. Orbes onde todos eram muito intolerantes e explosivos, não apenas nós. E quando, então, nós estamos em desequilíbrio, nós estabelecemos uma sintonia mental e energética com esses orbes menos desenvolvidos, evoluídos. E aí, os nossos irmãozinhos de lá nos reconhecem e dizem, olha lá quem eu estou encontrando, vi a Sandra. Vamos lá ficar do lado dela nessa fila do supermercado. E às vezes a pessoa explode de uma maneira tão intensa que, passado o ocorrido, a própria pessoa se surpreende com a sua reação, se assusta com a sua reação. Por quê? Porque o seu mental ficou vinculado a orbes antigos que ela já havia vivido. Então, a reforma íntima é nós contarmos até 100, não comprarmos brigas na rua, não explodirmos com tudo e todos, porque, afinal, nós não somos o centro de atenção do mundo, da nossa família, da nossa escola, do nosso trabalho. A gente faz a nossa parte, mas todo aquele que quer ser o centro de atenção dos que o rodeiam,
vai ser uma pessoa intolerante ou está dando motivo para que a intolerância comece a aumentar. Então, na medida em que o mundo passa a nos exigir essa adaptação rápida às suas regras, não esquecendo que nós estamos num mundo de terceira dimensão, menos evoluído. Terceira dimensão, por quê? Porque tudo que eu vejo e toco é terceira dimensão. Então, nós entramos em conflito. Há um conflito entre o nosso eu profundo, o nosso eu verdadeiro e a nossa alma, o nosso espírito atual. O nosso eu verdadeiro, composto por uma centelha divina, ele é amorosidade, bondade, caridade, solidariedade, empatia, crescimento. A nossa alma, o nosso ego, do aqui agora no planeta Terra, é egoísta, pouco empático, competitivo, nada caridoso e por aí vai. Então, aquilo que nós precisamos aprender nesse mundo é do nosso ego. A intolerância, ela é muito do nosso ego. Então, aqui no mundo nós passamos a entrar em conflito com o que eu sou verdadeiramente e o que pertence a meu ego. O meu eu profundo, o meu eu verdadeiro, o meu espírito, ele não precisa de nada de material. Ele precisa de amor, de acolhimento, de dar amor, ser empático, que as pessoas sejam empáticas com ele. Né? Ele é colaborativo, ele quer que todos cresçam junto com ele. Ele compartilha tudo que ele possa compartilhar. O nosso ego é egoísta, ele não gosta de compartilhar. Ele quer mais correr muito para conquistar todo o material que o mundo aqui na Terra diz que é legal. Então, não é pecado tu viver de um jeito confortável, mas as coisas materiais não podem te cegar, não podem te escravizar, porque quando isso acontece, fatalmente tu te torna uma pessoa muito intolerante, sem inteligência emocional. E tu vai trazer para ti muitas dificuldades e para aqueles com quem tu vive. Então, quando nos deixamos influenciar pela intolerância deste mundo em terceira dimensão, pela intolerância das pessoas, né? No nosso entorno, nós começamos a apresentar explosões emocionais, tá? Em relação a nós e em relação às pessoas. Vou trazer um exemplo de explosão emocional que não seja esbravejar. Um tipo de explosão emocional eu estou tão intolerante, eu estou com tanta raiva de mim, que eu pego, abro a geladeira e como tudo que tem na geladeira. E vou repetindo, e só como doce, massa, refrigerante, enfim. E daqui a pouco eu fico com 150 quilos. Por que eu fiquei com 150 quilos? Para me paralisar. Para que eu fique dentro de casa com muita dificuldade de me locomover dentro de casa ou de sair dessa casa. Nem que seja para ir num médico ou ir na farmácia comprar um remédio. Então, a minha mente me aprisiona num corpo gigantesco. Outro tipo de explosão emocional. A pessoa está indo muito bem no médico, aí o médico deu um remédio para pressão, para diabetes, para enxaqueca, enfim, um remédio mais ou menos de uso contínuo. A pessoa fica tão brava, tão brava, tão brava com ela mesma que ela para de tomar remédio. Ou às vezes a pessoa é religiosa, né?
Às vezes, quando eu vou na casa de João Pedro, eu vejo, tem umas casas do lado, que elas têm umas grutas com a imagem da Nossa Senhora. Então, imagina que uma pessoa dessa, se ela entra em explosão emocional, ela pega a imagem da Nossa Senhora, do Jesus Cristo, o rosário da missa, joga tudo fora. Isso é uma maneira de explodir. Explode para dentro da coisa. Ou com as pessoas, a pessoa é percebida como, a pessoa tem faísca curta, todo mundo tem medo dela. Mas que medo é esse? Só que o ego não enxerga, o nosso ego, que nós estamos fazendo de tudo para nos afastarmos das pessoas, para nos afastarmos deste mundo. É como se a gente construísse silenciosamente o nosso retorno ao mundo astral. Mas o nosso retorno, com certeza, não vai ser em orbes tão bons assim. Diante desse conflito, né? Eu quero que vocês entendam que todos nós possuímos uma face oculta que precisa ser identificada e trabalhada. Essa face oculta contém todas as nossas frustrações, não só dessa vida, como de todas as nossas vidas passadas. Também contém as nossas revoltas, pois o mundo, muitas vezes, não foi como a gente queria, e às vezes ele não está sendo como a gente queria. Não é? Então, essa face oculta é a face que vai trabalhando silenciosamente na nossa mente para nos auto-boicotar. Hoje o tema é a intolerância, então nós nos tornamos pessoas intolerantes, explosivas. Sabe o perfeccionista? Ele não deixa de ser uma pessoa intolerante com ele mesmo. Sabe aquela pessoa que chega em casa e já sabe que alguém mexeu naquele porta-retrato porque ele não está exatamente viradinho como a pessoa deixou? Ah, pois é, mas é que a pessoa é muito detalhista, intolerante, que briga porque daqui a pouco as crianças brincaram na casa e as almofadas não ficaram no lugar certo, tem tênis na sala, tem a mochila do colégio, não sei aonde, e a pessoa explode em raiva. Então, quanto mais controladores, perfeccionistas, mais intolerantes nós estamos demonstrando que somos com o nosso eu, com o nosso ego. Ok? Então, essa intolerância e esse lado mais obscuro, ele é reforçado porque realmente nada acontece quando e como desejamos. E se a pessoa entra ou se fixa nesse funcionamento mental e energético, não sei se vocês veem, nesta parte escura da imagem, né, ela é meio feia para chamar atenção para a nossa sombra, esta parte energeticamente vai se vincular a todos os irmãozinhos pouco evoluídos e revoltados neste universo. Então, a gente encontra a nossa turma momentânea. Por que eu estou falando isso? Porque essa turma fica reforçando no nosso mental quando a gente dorme e desdobra todas essas ideias de que o mundo não é justo, de que os nossos pais não são os melhores, que o nosso chefe nos persegue e por aí se vai, para a gente acordar na manhã seguinte já de mau humor, irritado, não falando com ninguém. E as pessoas dizem, eu sempre fui assim, mas eu não gosto de falar com ninguém. Ora, a pessoa passou a noite inteira nos laboratórios do umbral, sendo programada para isso, mas eles são os ruins? Não! A nossa mente foi se vincular com eles.
Daí, quando a situação fica muito, muito difícil, a gente vai no passe coletivo da casa de João Pedro. E do passe coletivo, geralmente nos encaminham para um grupo de limpeza da nossa casa. E todos os médios, de uma forma muito amorosa, os dirigentes, tanto no passe coletivo como nos grupos de limpeza, tá? Eles identificam esses irmãozinhos que, durante a noite, ficam reforçando o teu mental, a tua intolerância contigo e com o mundo. Mas, como eles afastam, quando tu sai do passe coletivo, quando tu sai do atendimento do grupo de limpeza, ou o grupo de vida passada, ou o grupo de criança, ou o grupo de saúde, tá? Ou o grupo de harmonização, tu sai bem. As pessoas dizem, ai, eu me saí tão bem, eu saí leve de lá. Aquela noite eu dormi como um anjo. Perfeito. Mas se 1, 2, 3 dias após, uma semana após, eu começar de novo a ser intolerante comigo, a ser intolerante com as pessoas, os meus coleguinhas umbralinos vão voltar. Daí lá vou eu de novo para a casa de João Pedro pedir ajuda. Então, eu estou formando um círculo vicioso. Qual a saída? A espiritualidade da casa de João Pedro sempre vai ajudar você, sempre, em qualquer situação. Vocês podem voltar lá 200.000 vezes. E vocês vão ser recebidos, e vocês vão ser acolhidos, e a espiritualidade vai tratar. Mas, enquanto vocês não pegarem um espelho da casa de vocês, se olharem e perguntarem por que eu sou tão intolerante comigo mesmo? Por que eu sou perfeccionista? Por que eu sou detalhista? Por que eu sou tão puritano? Por que eu acho que a minha religião é a que presta e todas as outras não? Por que eu acho que algumas pessoas nesse mundo podem se relacionar comigo e os mais simples não? Eu nem olho, principalmente na rua, os pedinhos. Então, se eu não ver a raiz da minha intolerância com o meu cônjuge, meus filhos, meus pais, enfim, com todos, né? Por que eu acho que o meu chefe é intolerante? De onde é que eu tirei isso? Enumerem as situações que vierem à mente. Por quê, gente? Porque tudo que supostamente as pessoas fazem ou fizeram com vocês foi um presente de Deus. Deus disse, mas escuta, vocês não queriam o tema de casa de melhorar o grau de tolerância de vocês em relação a vocês mesmos? Eu dei esta pessoa essa situação para que vocês tivessem 8, 9, 10 na prova. E não estão tirando. Então, estou repetindo a prova. Então, começar a trabalhar com isso, nós vamos chegando ao nosso eu profundo, que é o melhor que todos nós temos, lá dentro da gente, que faz parte do nosso espírito. Então, cada pessoa possui uma assinatura energética, né? Compatível com aquilo que pensa, sente e acredita. Por meio desse campo elétrico que se estabelece na nossa mente, os seres humanos se atraem ou se repelem e se influenciam mutuamente a nível psíquico, emocional e espiritual. Então, nós estamos com as pessoas certas em todas as áreas da nossa vida. Para quê? Para realizarmos o nosso tema de casa, que é o desenvolvimento da tolerância, da inteligência emocional. Então,
No entanto, é importante, sua verdadeira indignação, intolerância ou falta de inteligência emocional é com você mesmo. Por que tu tem que ser perfeito? Por que tu tem que fazer o melhor trabalho do mundo? E dependendo da frequência que você esteja vibrando, tudo vai ficar mais fácil ou mais difícil. Quantos tentando se amortecer esse grau de intolerância, de perfeccionismo, de autocrítica consigo mesmo, ou com o mundo, resolvem se anestesiar através da ingestão de bebida alcoólica ou drogas ilícitas, né? O abandono da medicação, acelerando nas ruas de Porto Alegre, uma rua que dá para andar 60 quilômetros por hora, daqui a pouco passa um carro a 100, quase que atropelando todo mundo, ultrapassa os sinais de trânsito, dirige embriagado, ou vai para a estrada e põe lá 150, 200 quilômetros por hora. Quer dizer, no fundo, tu está pedindo para encontrar um carro ou um caminhão pela frente para morrer. Então, mudar a frequência dos nossos pensamentos é a grande ajuda que a gente traz para a gente questionar por que a gente tem que ser perfeito. Ninguém é. Essa intolerância traz o distanciamento da gente em relação às pessoas que a gente ama, porque não é fácil viver em casa ou no trabalho com alguém que está explodindo o tempo todo, que tu tem que pisar em ovos por ter medo daquela pessoa, né? E quanto mais nós nos distanciamos dos nossos amigos, familiares, colegas de trabalho, mais nós estamos nos distanciando de nós mesmos. E aí tem um livro, acho que alguns de vocês conhecem, chamado Escutando os Sentimentos, do Vanderlei Oliveira, né? Ele psicografou as mensagens do espírito da irmã do Fal, e ele diz o seguinte: quem se ama imuniza-se contra as mágoas, guarda a serenidade perante as acusações, desapega-se da exterioridade como condição de bem-estar. Tudo que você adquirir de forma material ou intelectual não é para ficar se mostrando. Eu agora sou médium da casa de João Pedro, concluí o curso, estou trabalhando não sei o quê, eu sou melhor que todo mundo. Nunca. Né? Isso seria a exterioridade, como condição de bem-estar. A gente precisa focar nas soluções e valores, cultivar a indulgência com o semelhante, ter prazer e colaborar para o bem de todos e de si mesmo. E ele continua dizendo: a rigidez é a raiz de condutas autoritárias e da teimosia, que geram comportamentos de intolerância. A rebeldia constrói o desrespeito ao livre-arbítrio alheio e alimenta o melindre. Logo, aqueles que se vitimizam, no fundo, são os que desrespeitam o livre-arbítrio das pessoas com que ele convive. Ele é intolerante, ele se rebela, ele não quer respeitar nada nem ninguém. Ele não quer escutar nada nem ninguém. Isso tudo vai gerando uma prepotência, uma arrogância, e vai nos tirando do senso de realidade, ou nos auto-obsediando a tal ponto que podemos chegar a um estado mental de muito, mas muito comprometimento. Então, quanto mais auto-obsediados, por causa que somos intolerantes,
né? Nós tendemos a falar que as nossas atribulações são o nosso destino, o nosso karma, os espíritos nos perseguem, fizeram trabalhos de magia para a gente, mas a única pessoa que está trabalhando para o nosso mal somos nós mesmos. É o nosso ego que está trabalhando contra o nosso eu profundo, contra a evolução do nosso espírito. É difícil aceitar que você é o único responsável por suas desarmonias, mas esse é o único caminho para você ir em direção ao seu verdadeiro espírito, ao seu eu profundo, e melhorar como pessoa, ser feliz, ter paz, as coisas fluírem de forma agradável na sua vida, ser próspero, próspero em saúde, próspero em um amor, enfim. Assim como nós viemos para o mundo, nós vamos retornar para algum orbe. Dependendo de qual for o nosso desempenho aqui na Terra, dependendo da nota que tiramos, de que vai de 1 a 10, retornaremos para a série escolar, ou orbe adequado ao nosso grau de aprendizado. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte: o ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação nem grandeza. E ele segue falando. Esta é a parte mais bonita nesse tema do Evangelho. Ele diz assim, ó: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. Para muitos, o adversário é o pai, a mãe, o irmão, o colega, o vizinho, sei lá. Reconciliai-vos o mais depressa possível com você mesmo, com o seu ego, com o seu eu profundo. Veja verdadeiramente quem você é e o que precisa mudar. Esse é o vosso adversário. Enquanto estás com ele a caminho, o que Cristo quis dizer? Enquanto nós estamos com esta veste, o nosso corpo físico, caminhando no planeta Terra, é a nossa chance, é a nossa oportunidade. Porque da onde nós vivemos, o mundo não é tão tranquilo assim. Então, Cristo diz, por favor, corre e vai te reconciliar contigo mesmo, enquanto tu está encarnado, para que o teu próprio ego, você, não vos entregue ao juízo. Porque lá do outro lado eles abrem o livrinho do nosso comportamento, nesta terra, como já abriram em tantas outras vezes. Então, assim, Cristo nos dá a dica. Foge da forma como está sendo contigo. Tenta melhorar a forma como tu te trata, em todos os sentidos. E ele ainda diz, uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior em um espelho e perguntar-se: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço comigo? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Queridos, somos tantos corpos em um. Aqui está o nosso corpo físico, bonequinho maior, branquinho. Depois está o nosso perispírito. Atrás está o verdinho, mental superior, o amarelinho, mental inferior, o corpo búdico, o átimo e o búdico, até chegar à nossa essência lá do espírito. Então, aqui nós estamos relativamente cegos por causa da nossa veste, que é o corpo humano.
Mas Deus nos deu ainda a quarta dimensão, que é a capacidade de pensar, raciocinar, ter um julgamento crítico em relação a nós mesmos, transmutar, melhorar, chegar mais próximo do nosso eu verdadeiro, nosso eu profundo. Não dá para perder essa oportunidade, porque é assim que a gente vai para a quinta dimensão. Somos tantos simultaneamente, vibrando em tantos orbes desse universo, nas 24 horas do nosso dia, em um planeta, né, numa faixa vibratória do universo, ou num orbe, segundo Kardec. Vamos topar por aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defrontamos fazem parte das provas que nos cumpre suportar. O espiritualista não deve se queixar dessas provas, não deve ser intolerante, tampouco dos que lhe servem como instrumento dessas provas, né? Para que a gente faça uma prova, seja de forma online ou concreta, precisa de uma folha, ela precisa de um colégio para lá, né? Precisa de um professor que elabore a prova. Esses instrumentos é o pai, é a mãe, é o tio, o avô, a avó, o vizinho, o professor, o colega, o chefe, enfim, quem passa por a gente na rua. Com a passagem do tempo, temos que nos defrontar com tantos aspectos da nossa vida. Será que aquele que nos ofende já não foi maltratado por nós em outras vidas? Aquele que nos gera sofrimento não está sofrendo mais ainda do que nós, por isso ele está fazendo o que está fazendo? Cada um de nós é luz. Compartilhamos da energia luminosa do universo. Quando o impulso, a inclinação a explodir emocionalmente com as pessoas aparecer em sua mente, no seu coração, conte até 100. Diga para a mente, para, vamos começar de novo. Pense que você não vai mais falhar com você, porque você se ama. Você merece amor. Você merece ser acolhido por você, perdoado por você. Pense que você não vai mais falhar com você ou com seus irmãos. Você não merece retornar para o orbe de onde veio. Deus está de mãos dadas com você nessa travessia. Seu anjo guardião está soprando no seu ouvido. Vamos, você merece uma frequência energética melhor. Essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Então, agora, acredito que nós possamos voltar todos, né, para começar a conversar. Podem falar, agora todos podem falar. Sandra, parabéns pela palestra, realmente muito boa. O que eu anotei e achei muito interessante que o perfeccionista é um intolerante. É uma visão nova, eu não havia pensado nisso. Eu sou bastante perfeccionista, né? Então, na realidade, eu sou intolerante comigo mesmo. Eu sei que é um problema porque isso nos gera uma cobrança muito grande, né? Então, eu gostei de ter essa perspectiva, essa nova visão sobre eu ser tão exigente comigo. Doutora Sandra, Fala, primeiro, querido. parabéns, olha, quase 40 pessoas. A tua palestra é uma coisa que deixa todos nós abrindo muito a mente, eu próprio aqui, ó, meia culpa, quanta coisa aí eu vou passar a inserir dentro do meu dia a dia. Parabéns, por favor, olha,
Muito, muito boa a tua palestra. Obrigada, Renata. Contente por estar, de repente, aí, né, a estar conosco aqui a Olga Regina, que vai passar a trabalhar conosco no grupo de harmonização de segundas-feiras. E vou puxar a orelha dos outros lá que, de repente, não estão aí. Por favor, estão perdendo tempo de ter uma aula, puxa, para a vida. Obrigado. Obrigada, Renato, mas cada um tem o seu tempo para ver e escutar. Faz parte deste mundo. Muito obrigada, Sandra. Foi bastante esclarecedora e rica a tua palestra. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Clécia. Que bom te rever, Cleia. Ainda que à distância, mas em breve pessoalmente. Um beijo grande. Que saudade. Eu também. Sandra, que aula de amor. Que aula de amor, porque o texto, né, é um puxão de orelha para a gente, mas, ao mesmo tempo, traz tanto esclarecimento da misericórdia, né, divina, de que hoje mesmo a gente pode começar a fazer mudança. Como alga, né, fazendo essa ressignificação, né, fazendo esse despertar, que eu acho que hoje, né, eu tenho certeza que cada um de nós que está aqui despertou em si uma consciência de algo que nos impede de ser feliz, de bem conviver. Então, e eu acho que a gente quer sim. Eu acho que a gente tem algo nos empurrando para ser feliz. Sabe? Para que a gente possa ir aparando, né? O que a gente está enxergando e às vezes a gente não sabe como. Mas tu disse tudo, o amor, essa chama divina que está dentro de nós, se a gente der o olhar para ela, ela vai nos ajudar, ela vai iluminar, vai aparecer a oportunidade. A gente abre a porta para aquilo que está programado entrar. Exato. Porque, como tu disse, a gente fica nessa cegueira, né? A gente fica nesse círculo vicioso, né? Que vem tudo, como tu dissesse, insegurança, né? A culpa, e a gente fecha a porta. E aí estão batendo, e aí a gente tá lá, não escuta. Então, acho que hoje o despertar dessa consciência que tu nos trouxe com a tua palavra, com o teu texto, já começamos a reforma íntima, né? Esse autoconhecimento foi assim como uma flecha hoje. Obrigada, gratidão. Eu que agradeço. Bom dia, Sandra. Bom dia a todos, tudo bom? Tudo bom. Corroborando com as palavras que já foram ditas e o que a Cléia comentou, assim, ó, a gente está iniciando o ano com mais de chave de ouro. Que palestra, Sandra, que aula. Muito obrigada, muito obrigada. E essa situação, quer dizer, essa providência, né, da gente buscar tratar a si mesmo e aos demais com amor. Eu lembro de uma outra reforma íntima, que era referente a relacionamento familiar, em que tu colocaste, né, que a gente precisa ser mais ponderado, manter a calma, tratar as pessoas com amor, até a maneira como a gente responde para o outro, né? E assim, é bem isso, a gente tende a repetir os modelos e passa a vida inteira dizendo e fazendo as mesmas coisas e se tratando como vítima, né? Sim. E a conscientização faz com que a gente se dê conta justamente daquilo que tu expuseste, né? Nós somos vítimas de nós mesmos, das escolhas que a gente faz ou deixa de fazer, né? A maneira como a gente trata a si mesmo e aos demais, enfim, isso é 24 horas por dia, como eu digo, é plantão permanente. Ontem mesmo me aconteceu uma situação, e a situação veio para me puxar a orelha mesmo, para me chamar a atenção, por uma situação, por uma atitude minha que não está legal, que eu preciso melhorar, e é bem isso, como disse a Olga, a gente tende a ser
intolerante, a gente tende a ser intolerante com a gente mesmo, ou a gente é realmente, né? Até porque tem todo o histórico familiar, tem todo um processo, mas é como tu mesma disseste, nós não temos que repetir os modelos que fazem mal, porque as pessoas que nos antecederam, elas não tinham tanto conhecimento como a gente tem hoje, não tinham esse esclarecimento, essas oportunidades, muitas delas não tiveram sequer oportunidade de estudar, muitas delas. Então, a gente precisa, com afinco, aproveitar essa linda oportunidade que a gente tem, e como é difícil fazer isso. Mas, assim, ó, é como eu digo, é plantão 24 horas, né? Pensou uma bobagem, já respira e já sai rezando, já sai pedindo, fazendo oração de perdão e vamos que vamos, né? Porque nós não temos alternativa, é fazer ou fazer, né? E não é para ontem, né? Aliás, não é para amanhã, é para anteontem, como eu digo, né, grosseiramente. Não tem mais tempo, né? As mensagens que a gente recebe, o que a gente observa, o que está acontecendo no mundo, no país, nós não temos mais tempo, né? Quer dizer, e se a gente tiver que desencarnar, que a gente desencarne em paz e procurando buscar a paz, né? Quer dizer, estão falando agora que vem uma onda e uma big wave, né? Gente, pode ter uma onda, um terremoto, nós temos que rezar, entendeu? Nós não vamos mudar a natureza, nós não temos força para isso. Se tiver que vir, vai vir. O que nós temos que fazer é rezar, né? E buscar a nossa humildade, o nosso respeito conosco mesmos, a nossa... É isso, a nossa reforma íntima. Em suma, é isso, é a nossa reforma íntima. Né? Com certeza, com certeza. Muito obrigada, Sandra. Muito obrigada. Muito obrigada. Oi, Sandra, tudo bem? Tudo Tá me ouvindo? bom? Estou sim, Fernanda. Eu tenho duas perguntas para ti, tá? Mais relacionadas ali ao início da tua palestra, em primeiro lugar, maravilhosa. Ali quando tu fala das crianças, quando nascem, daí tem toda aquela readaptação delas, porque não lembra nada. Quando a criança tem, por exemplo, uma ansiedade de separação dos pais, para ir para a escola, para alguma coisa assim, tem algo relacionado também espiritualmente, algum medo dela relacionado a isso? Como é que funciona? E a minha segunda pergunta é sobre, tu disse também que os filhos escolhem os pais quando vêm para cá. E que nós somos intolerantes, e talvez eles escolham alguém um pouco menos tolerantes para... Eu ultimamente, eu tenho tido alguns conflitos, eu tenho uma filha de 4 anos, eu levo ela no grupo aí do João Pedro, tudo, e a gente, às vezes, tem uns né? Então, tipo assim, qual a tua dica para mim, como mãe, assim, para eu poder ser mais tolerante com ela e não perder tanto a paciência? Então, a primeira pergunta, né? As crianças que têm ansiedade de separação, às vezes não querem ficar na escolinha, enfim, é porque a criança, quando veio para cá, talvez já possa ter tido, como pai e mãe, a ti, o teu companheiro, né? Ou ela já pode ter sido tua mãe. Isso é uma hipótese, tem milhões. E quando ela foi tua mãe, ela te deixou para trás. Então, cada vez que ela entra na escolinha e ela tem que ficar lá com a professora, né, com as ajudantes, e ela te vê dando as costas, ela entra em desespero, achando que tu vai fazer com ela o que ela já fez contigo. Mas como isso tudo está guardadinho, armazenado, esquecido, a única coisa que brota no coraçãozinho dela é um mal-estar, é um desconforto que ela não sabe nem escrever, não sabe falar. Então, geralmente, a professora ou a mãe diz, mas por que está chorando? A professora gosta de ti, olha, as coleguinhas, tu vai ficar bem, a mamãe gosta de ti. Mas aquilo não é racional, aquilo é do inconsciente profundo. Entendeu? Não é por acaso que as escolas fazem todo um período de adaptação com as crianças, né? Na primeira, segunda semana, sei lá como é que é hoje, mas assim, a mãe fica ali até a criança conseguir se desprender. Essa é a primeira.
A outra é, mas a minha filha aos 4 anos fica me confrontando, né? Porque tem um outro lado. Se em alguma encarnação, por exemplo, ela foi tua mãe, ela foi tua irmã mais velha, o espírito dela não se vê do tamanho que ela é. O espírito dela se vê grande. E tua irmã mais nova, tua filha. Então ela fica lá dentro dela dizendo assim, mas quem é tu para me mandar? Entendi. Né? Só que isso acontece lá dentro do espírito profundo. Então, qual é a dica? A criança está mais impertinente, não fica com raiva, não fica indignada, não fica triste por ela ser assim. Oferece outra coisa para ela se interter, ou de repente, sabe o que tu faz? Tu corre para o quarto e pensa assim, ai meu Deus, eu acho que eu deixei não sei o que na tomada, não sei o que. Pronto, a criança já mudou a atenção. Tá. Então, tá, muito obrigada. Senta, teatraliza outra coisa, onde a criança veja que ela saiu de cena, ela saiu de foco. Ela para, né? Ela para e daqui a pouco ela até esquece. Então, mas a gente tem que ter que os nossos filhos, eles espiritualmente, eles não são pequenininhos. Agora, aqui encarnada, que eles podem ter o tamanho de acordo com a idade. Tá, entendi. Muito obrigada, assim, eu tenho levado ela no grupo das crianças e tudo, né, eles me disseram que ela era um espírito bem sábio e tudo, então, às vezes, ela me diz coisas que tu fica, meu Deus, como é que uma criança tão pequena tem um, né, mas muito obrigada, maravilhosa a tua palestra, tá? Tá bom. Gente, mais alguém? Fale. Rosa. Oi, Sandra. Posso falar? Claro. Eu queria agradecer em primeiro momento, porque foi muito esclarecedor e o tema foi escolhido assim a dedo, como se a gente precisa disso para iniciar o nosso trabalho de reforma íntima este ano, né? Estamos iniciando, né? Todos são importantes, mas esse de hoje, quando eu li, né, sobre a tolerância, eu digo, escolheram muito bem, né? Tudo isso, porque todos nós somos intolerantes. Em algum aspecto da nossa vida, a gente é intolerante, em alguma coisa, até com nós mesmos, com nossos filhos, o tempo todo a gente tem uma intolerância, né? E é muito importante a gente já ter esse esclarecimento, esse aprendizado de hoje, para a gente já começar com as outras partes que vão vir, né? E agregar para a nossa reforma íntima. Essa, eu acho que foi muito importante e foi muito esclarecedor, eu só queria agradecer. E eu queria também complementar aquilo que tu falou. Vamos aproveitar a oportunidade de estarmos aqui e já que nós já estamos tendo essa consciência e aprendermos, exercitar todos os dias, nos vigiar, né? Para conseguir fazer essa melhor. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Eu é que agradeço. Oi. Oi, aí, Vitor. Oi, tudo bom? Bom, a aula é maravilhosa, né? Essa tolerância aí, olha, o seu Vitor Hugo, tem tanta coisa nessa tolerância aí que eu acho que vai dar essa encarnação só essa palavra. Porque olha o que serviu de coisa para mim, que a gente acha que não é errado, que é certo. Não, eu estou certo. Mas olha só o que eu aprendi só nessa palavrinha hoje. Foi assim, ó, de um valor imenso para mim, sabe? Tem muita coisa nessa palavra aí que eu tenho que mudar, muita coisa, né? Que eu sou uma pessoa muito intolerante e sou perfeccionista e eu tenho um monte de problemas só nessa palavra aí, né? Eu acho que eu nem vou falar muito, porque senão eu não vou deixar mais ninguém falar, porque tem coisa para mim endireitar nessa tolerância aí. Bárbara, me apavorei agora. Vamos, temos a vida inteira. Que são coisas que a gente acha que está certíssimo. Não, eu estou certo. Não está nada. É um grande problema que tu tem. A Rosa me olhava aqui e dava um sorrisinho, né? Porque ela sabe, né? Como é muita coisa eu tenho que direitar essa palavra. Foi maravilhosa a aula de hoje, como sempre. Né? Para mim foi um proveito assim imenso. Foi. Muito obrigado, um bom dia, um bom final de semana para todos. Obrigada.
Gente, nós estamos chegando aqui no nosso horário. Alguém mais gostaria de se colocar? Senão eu vou encerrar a reunião. Gente, então, fale, Luiz. Eu quero agradecer pela tua palestra, agradecer a todos, a Olga, que trouxe claramente, todos nós aqui somos cúmplices dessa questão aí da tolerância, e a reflexão é profunda, e com tudo isso, tentando nos corrigir no dia a dia e vendo que ainda temos muito mais a nos corrigir, ainda recebemos as bênçãos de Deus, de Jesus, dos nossos protetores que nos orientam, nos colocaram na casa de João Pedro e assim, infinitamente agradecido. E hoje, por mim mesmo, em alguns momentos, eu já me dou conta de não reagir intempestivamente no ato, no momento que o fato acontece. Eu não conseguia com tanta presteza. Hoje, quando o fato acontece, eu já tenho aquele segundo assim, para, espera, te concentra, te esforça. Não, mas eu vou... Não reage. Não reage. Olha para o outro. É para te aprender. E eu fico com essa degradação dentro de mim. Mas eu quero, para finalizar, te dizer que ontem eu estava lendo o Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, e no item 23, os tormentos voluntários. Como a pessoa perfeccionista como eu, intolerante, quer que todos os outros sejam perfeitos e corretos e andem assim e se comportem assim e assado. Cara, isso não é felicidade. Felicidade é ser ti mesmo. Tá bem? Um beijo para vocês. Muito obrigado. A casa de João Pedro quer falar. Está com a mãozinha levantada. Jô? Oi, Sandra, oi. Não, só para aproveitar com a tua permissão para dar um recado, pedir a procura que nós temos o brechó, e quem tiver doações de itens de vestuário, bazar, se puder entregar na casa antes desse dia, vai ser com certeza muito bem utilizado. Ok. Gente, então eu quero agradecer a presença de todos vocês na Reforma Íntima e espero reencontrá-los ao longo desse ano nos cursos, nas próximas reformas íntimas, no estudo do Evangelho, que é um outro momento que nós temos online, encontrá-los no espaço coletivo, enfim, todas as atividades da casa e no brechó, dia 1º de abril. Um grande beijo no coração de vocês, um ótimo final de semana, não é? Fiquem bem. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado a todos. Paz e bem para todos.